Eu sou André Tolentino, advogado, e estou aqui em parceria com a Eucatetes para falarmos sobre assédio em ambiente de trabalho. Explicaremos aqui o que é assédio, quais são os tipos de assédio que podem acontecer dentro do ambiente de trabalho, quais são os tipos, traremos exemplos práticos que podem acontecer dentro do ambiente. Falaremos sobre as suas consequências civis, criminais e trabalhistas. E ainda sobre como podemos denunciar esse tipo de prática. O assédio é qualquer tipo de prática que cause dano à personalidade, à dignidade da pessoa, seja de forma física, psicológica, de forma pessoal ou até mesmo através das redes sociais. Ah, mas doutor André, eu ainda não entendi. Vamos lá. Então vamos trazer aqui alguns exemplos. O assédio é o ato de aborrecer, de humilhar, de tratar, de menosprezar um colaborador ou um colega de trabalho dentro do ambiente da empresa. E isso é intolerável. Ele pode se dar por meio de boatos, de fofocas, de insultos, seja pessoalmente ou até mesmo por meio de mensagens. E temos que colocar a salvo todos os colaboradores, a fim de termos aí um ambiente de trabalho realmente sadio para todo mundo. O assédio, ele pode ser o assédio moral, como nesses exemplos que eu acabei de falar, mas o assédio também pode ter conotação sexual, como através de brincadeiras, mensagens, fotos, seja pessoalmente ou também por meio das redes sociais, se busca algum tipo de vantagem sexual da vítima. E esse assédio, ele pode ser tanto vertical, ou seja, dos superiores hierárquicos, aqueles que estão numa posição de subordinação dentro do ambiente de trabalho, mas pode também ser de ordem horizontal, ou seja, entre colaboradores que têm aí um mesmo patamar de hierarquia dentro da empresa. E todos esses tipos de assédio são intolerados e trazem consequências gravosas ao colaborador e ao ambiente como um todo, como veremos nos próximos blocos. É muito comum vermos o ambiente de trabalho como uma extensão da nossa própria casa. Isso porque muitas vezes acabamos passando mais tempo com os colegas de trabalho do que com os nossos próprios familiares. Porém, é muito importante mantermos uma postura profissional compatível com o ambiente de trabalho. E isso é exigido de todos os colaboradores da Eucatetes. Isso justamente como um sinal de reciprocidade. Ou seja, o empregado deseja que os seus direitos e as suas garantias sejam obedecidos. E da mesma forma, a empresa tem o direito e a obrigação de cobrar uma postura digna e compatível em ambiente de trabalho. O assédio pode surgir de várias formas, como através de apelidos, de brincadeiras, de fofocas, de boatos. E é muito importante estarmos atentos, sim, à nossa postura dentro do ambiente de trabalho, sem realizar nenhum tipo de comentário de ordem relacionada à religiosidade, por exemplo, eventuais características físicas ou psicológicas, ou até mesmo da orientação sexual de nossos colegas e colaboradores dentro da empresa. O uso de apelidos, por exemplo, que num primeiro momento podem parecer brincadeiras, algo engraçado, nós temos que considerar que os tempos hoje são outros e que o uso de apelido, de gritos, de palavras de baixo calão dentro do ambiente da empresa não são tolerados e deverão ser punidos rigorosamente dentro do ambiente laboral. O envio, por exemplo, de fotos não solicitadas de cunho sexual, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho, também é totalmente intolerado, seja por meio de qualquer tipo de rede social, como por exemplo do WhatsApp, Facebook e Instagram. Isso não é permitido, isso não é autorizado, isso não é tolerado. Exigências profissionais, como o alcance de metas ou seguir os protocolos, os procedimentos da empresa, não configuram nenhum tipo de assédio. Porém, é muito importante se trabalhar sempre com bom senso. Ou seja, expor um profissional, gritar, trazer qualquer tipo de humilhação, seja diante de um público, seja particularmente, não é tolerado e é considerado assédio moral. Não perca a razão.
Caso ocorra algum tipo de erro ou falha de procedimento por parte de um colaborador, sempre é possível conversar ou até mesmo, se necessário, aplicar algum tipo de punição daquelas previstas em lei, como a advertência, a suspensão ou até a demissão por justa causa. Porém, nada autoriza o cometimento de gritos, de humilhações ou de exposições daquele colaborador. Dessa forma, teremos aí mais alguém errado, que também o agressor deverá responder por essa sua conduta. Em todas as suas formas, qualquer tipo de erro de procedimento ou do cometimento de assédio, seja por conta de um erro ou não, esse agressor será punido, como veremos nos próximos blocos. A Eucatex não tolerará nenhum tipo de assédio cometido em ambiente de trabalho, ressaltando que ambiente de trabalho também se estende ao transporte para vir até a empresa ou para o retorno aos seus lares. Lembrando ainda que esse assédio também é em decorrência da função desempenhada, ou seja, ainda que fora do ambiente de trabalho, se cometido em razão dele, como por exemplo com os demais colegas ou subordinados ou companheiros de trabalho mesmo que desempenham a mesma função através, por exemplo, das redes sociais. A responsabilidade do agressor obedece ao chamado princípio da múltipla repercussão. Ah, mas o que é isso, doutor? Eu vou explicar melhor. Caso tenha sido cometido um único ato, o agressor ele pode responder em diversas instâncias. Vou dar um exemplo. Caso o agressor, através de uma cantada ou por causa de uma brincadeira na relação de trabalho, cometa aí um assédio sexual, ele poderá e deverá responder criminalmente pelo crime de assédio, civilmente, reparando uma eventual indenização por dano moral e também na esfera trabalhista, por meio da demissão por justa causa. No âmbito criminal, por exemplo, nós temos a previsão, a tipificação do crime de assédio sexual em ambiente de trabalho, no artigo 216-B do Código Penal, que prevê pena de detenção de 1 até 2 anos de cadeia. E o mesmo se aplica também para os casos de assédio moral, onde o assediador, o agressor, responderá na esfera trabalhista por meio de uma punição adequada, que pode ser uma advertência, uma suspensão ou até mesmo a demissão por justa causa, pelo pagamento de uma indenização, de uma compensação para a vítima, através de uma indenização pelo dano moral, e responderá também na esfera criminal, caso venha a cometer algum tipo de crime tipificado em lei. Por fim, falaremos no próximo bloco sobre como denunciar, caso seja vítima ou testemunhe o cometimento de assédio em ambiente de trabalho. A Eucatex possui código de ética e conduta, onde explica de forma pormenorizada quais são as condutas intoleradas, quais são as condutas que não são permitidas em ambiente de trabalho, como por exemplo, o cometimento de atos de assédio sexual, de assédio moral ou de qualquer tipo de discriminação. Caso você seja vítima ou testemunha de alguma dessas práticas, pedimos que comunique imediatamente através dos nossos canais de comunicação. Nosso canal de ética está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana e pode ser acessado através do 0800 602 1410. 0800 602 1410 ou pelo site www.contatoseguro.com.br www.contatoseguro.com.br. Para realizar a sua denúncia, você não precisa se identificar. Lembrando que pode ser realizada de forma totalmente anônima, sendo preservado esse anonimato. Lembramos também que toda denúncia gerará um número de protocolo e pedimos que você anote e que possa acompanhar a conclusão e os desdobramentos dessa denúncia através desses mesmos canais. Ou seja, você vai obter as respostas e as conclusões dessas denúncias diretamente por meio desses canais. Não será através dos superiores hierárquicos e nem mesmo através do Departamento de Recursos Humanos. Então é muito importante que mantenha anotado esse número de protocolo e faça o acompanhamento
através do nosso canal de ética. Atenção para as suas falas e as suas atitudes. Esteja sempre apto para mudar, para melhor. Seja um agente multiplicador dessas informações que trouxemos aqui hoje e denuncie, caso seja vítima ou testemunhe o cometimento de assédio em ambiente de trabalho. E assim, juntos, construiremos um ambiente ainda melhor. Muito obrigado.